Bom dia, galera vascaína, bom dia, gigantes vascaínos, vascaínos e vascaínas de todo o Brasil. Esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, nesse boletim de informações dessa quinta-feira, vamos falar, galera, sobre a venda da SAF, né, galera? Vamos falar sobre a busca do Vasco por jogador brasileiro. Vamos falar, galera, sobre o reforço que está sendo esperado hoje no Rio de Janeiro para fazer exames. Vamos falar também, galera, sobre o Vasco na situação que está no Brasileirão, né? Precisando ganhar, galera, 7 partidas, precisando ganhar 7 partidas, empatar 3 para sair, galera. O Vasco tá um alerta vermelho. Vamos falar também, galera, sobre o jogo de sábado contra o Cruzeiro. O Vasco precisando ganhar para se afastar da zona de rebaixamento. E vamos falar também, galera, do jogo de ontem. Foi um grande jogo, um jogo de superação. O Vasco ficou sem o jogador a partir dos 17 minutos do primeiro tempo. Mas antes eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu joinha, seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais vascaínos espalhados aí por todo o Brasil, galera. Peço também a você que se inscreva aí no canal, aí embaixo, botãozinho, galera, é de graça. Você está ajudando um vascaíno nordestino, alagoano, arretado, galera. Vascaíno ajuda vascaíno, galera. Quero agradecer você também que todo dia está assistindo meu vídeo, deixando seu joinha, deixando seu like. Um imenso prazer, galera, de coração. Muito obrigado. Gratidão mesmo, galera. Pois é, então vamos falar, galera, sobre a situação, né, a decisão da Justiça, né, que fixa prazo até 4 de setembro, galera, do empréstimo e do leilão da Vasco SAF, galera. Então, tenho aqui do celular, cara, uma informação, as informações aqui, isso é muito bom, que aí a gente fica entendendo, galera, mais ou menos. Por isso que eu peço a vocês, assistam o vídeo até o final, que você entender, para entender como é que tá, galera. Vamos lá. O processo de restauração financeira do Vasco e as tratativas para a venda do controle da Vasco SAF ganharam um ritmo acelerado e um cronograma rígido determinado pela Justiça do Rio de Janeiro. Em uma nova decisão proferida nesta quarta-feira, ontem, dia 26, né, a juíza da quarta vara empresarial estabeleceu, o juízo, né, da quarta vara empresarial estabeleceu que a análise do novo financiamento DIP, né, de 150 milhões e os trâmites do leilão UP, né, o pacote de ações do futebol vascaíno deverão estar concluídos impreterivelmente até o dia 4 de setembro. A ficção de uma data limite entende diretamente a necessidade de evitar prejuízos esportivos e operacionais ao clube associativo e ao Vasco e à Vasco SAF, considerando o encerramento limite da janela de contratações da CBF. Para viabilizar a conclusão no prazo, a Justiça determinou que a diretoria Cruz Maltina conceda acesso total e irrestritos aos seus livros contábeis, extratos bancários, contratos e projeções financeiras para os órgãos de fiscalização do processo. Com a documentação em mãos, a administração judicial, né, o perito fiscalizador, né, o watchdog, e o administrador de monitoramento, né, GATECAP, terão que apresentar um relatório conjunto até o dia 2 de setembro. Na sequência, os autos serão enviados com urgência para manifestação do Ministério Público, antes do parecer final, do magistrado. Em termos simples e sem juridiquês, a Justiça não liberou dinheiro imediato nem bateu o martelo da venda da SAF, mas criou uma via expressa para resolver tudo em poucos dias. O empréstimo de 150 milhões não está reprovado e nem liberado hoje. Ele entrou em análise acelerada. O processo de venda para Marcos Lamáquia, da Almirante Participações, continua avançando normalmente. A Justiça amarrou todos os prazos para que o Vasco não perca a janela de transferência, esperando relatórios burocráticos, galera.
Pois é, galera, é isso aí. A justiça meio que deu uma acelerada, né? A justiça tem que pegar todas as suas negociações, fazer caixa, tudo, e apresentar o Watchdog, né? E a HTCAP para que dia 2 entregue essa apuração, esse levantamento, e aí será dia 4. Dia 2 entregará o Ministério com forma de urgência, e dia 4 será resolvido, galera. É aí onde vai será liberado os 150 milhões antes de fechar a janela, que fecha dia 11. Então dá tempo o Vasco, cara, destravar, pegar essa grana e destravar negociações que está aí. Então, galera, é uma boa notícia, deu uma acelerada, né? Quem sabe dessa vez agora, a partir do dia 4, já vá leilão. E aí, cara, um abraço. É ok, galera? Isso tá aí no portal do GE, né? E tá aí por isso que eu trago aqui para vocês terem uma noção, cara. Galera, agora vamos falar do jogo, né, de ontem, cara. Vasco 1-0, né? Foi um resultado magro, cara, um resultado pequeno, mas valeu a pena, cara. Foi um jogo de superação. Né? O Vasco entrou em campo com Léo Jardim no gol, né? Entrou em campo com Puma Rodrigues pela lateral direita e Piton pela lateral esquerda. De última hora, o Cuiabano sentiu a coxa lá, né? Aquela contusão que ele estava, e foi preservado. E a dupla de zaga, galera, foi Cuesta, Carlos Cuesta e Roberto Renan. Ali, a trinca de meio, todo mundo esperava o Sousa, ele entrou com Cauã Barros, Thiago Mendes e o garoto Ramon Henrique, que jogou bastante, galera. Ramon Henrique ontem mostrou que está pronto, está pedindo passagem, galera. E pela lateral, no ataque, pela lateral direita, Carlos Andrés Gomes, pela lateral esquerda, Facundo Colídio, né, que todo mundo esperava ele com camisa 9, e centralizado o Spinelli. Então essa foi a escalação, galera. O Vasco entrou em campo, cara, foi para cima do Vitória, cara. O Colídio deu uma cabeçada ali aos 10 minutos, que quase o gol saía, cara. E o Vasco atacando, não deixou o Vitória jogar, né? O setor defensivo do Vasco, parabéns, está de parabéns. E o ataque, muita triangulação lá na frente com o Colídio, Thiago Mendes e o Carlos Andrés Gomes, cara. Olha, valeu a pena o jogo ontem, cara. Infelizmente, né, numa jogada lá, o juiz deu cartão amarelo ao Cauã Barros foi dar tirar a bola lá no meio do campo, foi dar um chute. A bola pegou no Renato Kaiser, pegou na mão do Renato Kaiser primeiro, voltou e pegou na mão no braço do nosso volante, né, o Cauã Barros, que aí o juiz deu cartão amarelo por ter impedido o último homem ali. Estava no meio do campo, cara. Depois o VAR foi chamado e fizeram revisão e expulsou o jogador do Vasco, coisa que não precisava expulsar. O cartão amarelo estava muito bom, cara, mas o Vasco sempre prejudicado por alguém, cara. Sempre tem alguém querendo atrapalhar o Vasco. E aí, aos 17 minutos, cara, o Vasco perdeu o jogador, que foi o Cauã Barros, que aí, cara, o Vasco, mesmo assim, os 20 minutos do primeiro tempo, os 17 minutos, o Vasco perdeu o jogador, e aí o Vasco continuou, cara, indo para cima, atacando. Terminou o primeiro tempo 0-0, né? Antes de terminar o primeiro tempo, aos 35 minutos, o Vasco, o Pedro Miller fez a mexida e colocou o PH. Tirou o Spinelli, o centroavante, né, que tem que tirar, né, tem que mexer de toda forma, e colocou o PH para segurar ali a lateral, né, o ataque do Vitória. E aí, galera, só deu o Vasco. Sinceramente, galera, só deu o Vasco. O Vasco jogou muito melhor, né? Estava até os 17 minutos muito melhor. O gol estava maduro para sair, mas aí veio a expulsão, caiu um pouco o jogo, mas o Vasco sempre atacando, avançando. O Vitória partiu para cima, mas o Vasco conseguiu neutralizar as jogadas do ataque. Tá de parabéns ali o Cuesta, o Robert Renan, como sempre. E aí, galera, terminou o primeiro tempo, o Vasco voltou para o segundo tempo com a mesma formação. E aí, cara, o Vasco foi para cima, sempre para cima, atacando, né, fazendo as triangulação. Foi perdido os gols, cara. O placar, cara, era para ser mais, né? Eu botei o placar de 3-0, mas se o Vasco tivesse com os 11, cara, sinceramente, ia sair uns 3-4 gols, porque o Vasco ainda perdeu bastante gol ali, né? Teve uma bola na trave do Colírio que saiu, e numa arrancada ali de Carlos Andrés Gomes, saiu o gol do Vasco ali. O Andrés Gomes deu uma arrancada do meio do campo ali, deu uma puxada ali, tirou 2 zagueiros e bateu de chapa, cara, com a perna esquerda. E aí, galera, um abraço, 1-0, né? Valeu a pena, valeu a superação. O Vasco, com um jogador a menos, não deixou se abalar em campo, cara.
entrou em campo com a força de vontade e aí construiu o placar, vai levar vantagem para o jogo de quarta-feira lá no Barradão, Vitória, jogo difícil, mas o Vasco vai superar, galera. E para falar em vitória, galera, ontem o Vasco conheceu seu adversário na Sul-Americana, nas quartas de finais da Sul-Americana, será o Santa Fé, que empatou 1-1 com o River Plate, né? E o Santa Fé se classificou nos pênaltis, galera. A galera estava esperando aí, a torcida estava esperando que o Santa Fé se classificasse e se classificou, porque o River Plate parada dura, mas mesmo assim foi um resultado bom. Então, o Vasco, galera, terminou o jogo com superação para os jogadores que entraram no campo. Parabéns para o Emanuel, que mexeu muito bem. Os jogadores, cara, ontem, os melhores jogadores na partida foi o Carlos Andrés Gomes, que fez o gol, o Facundo Colidio e PH, que entrou muito bem, galera. Parabéns, o PH jogou bastante. E aí, agora, galera, é só descansar, né? E esperar o jogo de sábado, galera. Que o Vasco vai enfrentar o Cruzeiro, né? O Vasco tem o Cruzeiro pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h30, né? O Vasco fará hoje um treino leve, né, para aqueles que jogaram, porque não jogaram vai treinar normal, e amanhã fará um treino tático, né, físico, preparatório. Pedro Manuel vai arrumar a casa aí para enfrentar o Cruzeiro, parada dura, que não é fácil, né, vai ser em São Januário, mas não vai ser fácil. A torcida vai apoiar, como a torcida apoiou ontem, parabéns à torcida, galera, que aplaudiu a equipe o jogo inteiro, os 90 minutos, acompanhou, né, cantou, cara, parabéns à torcida do Vasco, sempre ao lado do Vasco, né. Vasco para sábado terá o desfalque de Roberto Renan, galera, que é muito importante ali na zaga pelo lado esquerdo. Roberto Renan foi um leão ontem, cara, jogou muita bola, com a saída de bola, muitos passes ali de banho ali para o ataque. Jair, né, Rojas, né, o Jair sentiu a coxa, né, edema na coxa, tá fora. O Rojas também sentiu, né, a coxa agora. O Jair vai ficar fora aí mais ou menos um mês. E o Brenner, né, que tá afastado aí mais ou menos uns 2 meses, cara. Então o Vasco terá esses desfalques. Pedro Emanuel vai fazer um treino aí para ajustar lá, galera, ver aí quem pode enfrentar aí o Vasco, o Cruzeiro no sábado, um jogo difícil, né, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. E falar em Campeonato Brasileiro, galera, o Vasco, né, em alerta vermelho, galera. O Vasco está em alerta vermelho, por isso que o Vasco tem que ganhar do Cruzeiro. É difícil, mas jogar em casa, quem sabe o Vasco aí não consiga a vitória. O Vasco com 8 jogos, né, galera, sem vencer. Desses 8 jogos, 6 derrotas e 2 empates, né? Falta 15 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro, 45 pontos a disputar, né, pela frente. E o Vasco precisa ganhar pelo menos 8 partidas, galera. E de 15, ganhar 8, né? Ou ganhar 7, empatar 3, cara. E o Vasco precisa de 24 pontos, porque tem 22, fará 46, a conta, os pontos de projeção, né? Para que fique fora não corra risco de cair para a queda para a Série B em 2027. Além disso, né, o Vasco tem, das 15 partidas, o Vasco tem uma atrasada, que é contra a Chapecoense, né? Vamos ver aí, ó, torcer, né, que o Vasco saia com a chegada de reforços aí, com esses 2 reforços que já estão jogando muito bem, o Colidio e o Sousa, né? Quem sabe aí o Vasco dá uma melhorada, vai dar, né? Com fé em Deus, o Vasco vai sair, nada de queda para a segunda divisão, galera. O Vasco, principalmente quando acontecer a venda da SAF, a liberação dos 150 milhões aí, o Vasco vai trazer reforço. Fé em Deus, galera. E falar em reforço, galera, o novo reforço, o Bruno Duarte, será o 4º reforço, né, na temporada de 2026. Primeiro foi o Paulinho, que chegou, que ainda não estreou, né? Paulinho, que veio, lateral esquerdo, que veio do América Mineiro. Facundo Colidio, galera, que já tá aí, já fez gol. Ontem, cara, jogou muito, jogou bastante. Ontem foi um dos melhores jogadores de campo ali. Ele não é centroavante, mas, cara, faz aquela, cai pela esquerda, faz aquela triangulação ali, muito bom. Santiago Sousa, né, que estava poupado ontem, mas entrou ali no segundo tempo, mas com certeza será reforço contra o Cruzeiro. E, galera, o 4º será o Bruno Duarte, né, galera, centroavante de 30 anos,
O valor do jogador da negociação, galera, foi 2 milhões de euros, cerca de 12 milhões de reais. Saiu da Portuguesa em 2018, foi para a base do Palmeiras, galera. Depois de lá foi para Portugal, Ucrânia, Arábia Saudita e agora, galera, no Estrela Vermelha da Sérvia, né? O jogador deve chegar hoje ainda, né, galera, no Rio para fazer exames e assinar contrato com o Vasco da Gama. Será o quarto reforço. Jogador, cara, rodado, 30 anos, muito bom de bola, faz bastante gol lá, fez 42 gols e teve 14 assistências em 98 partidas, né, galera? O jogador foi campeões várias vezes lá no campeonato do país da Sérvia. Né? Então, o Vasco, além desses jogadores aí, galera, o Vasco tem ainda o Vasco está em busca ainda de mais centroavante ali, um centroavante, tem o Arce, né? Alex Arce, que é artilheiro ainda foi desclassificado da Copa Libertadores, né? Ele é um artilheiro, o Alex Arce. Ainda tem, galera, também o John Mercado, que o Vasco está querendo contratar, trazer mais um centroavante de lado, talvez mais um atacante ali para ficar revezando com o Bruno Duarte. E o zagueiro, né? O zagueiro também que o Vasco anda sondando aí, que é o Diego Carlos, que abriu negociação com outro clube, mas dependendo da travação dos 150 mil reais, o Vasco, 150 milhões, o Vasco vai, cara, destravar essa negociação, talvez traga o Diego Carlos, se não o Diego Carlos, mas tem o Arthur Chaves, tem o Joaquim, esses jogadores aí, galera. E lembrando que o Vasco quer um meia, um jogador, um camisa 8, e o Vasco tem muito interesse, cara, no Nelson de Ossa. O Vasco, cara, quer o Nelson de Ossa. O Nelson, a primeira sondagem parou, mas agora o Real Betis vai negociar, quer negociar. O Nelson de Ossa e o Vasco tem interesse no jogador. Quem sabe agora, a partir do dia 4, com o dinheiro em caixa, entrar os 150 milhões, o Vasco não traga esse jogador. Pois é, galera, as informações são essas. Agora o Vasco se preparar, faz treino hoje, à tarde, e treinará amanhã, focado contra o Cruzeiro, no sábado, às 21 horas, pelo Campeonato Brasileiro. E aí, galera, o Vasco ganhando do Cruzeiro, dá uma afastada ali, mas está de parabéns a equipe pela superação em campo, pela vitória. O Vasco vai para a Bahia semana que vem com o placar, né, um gol de vantagem, e aí, cara, quem sabe o Vasco, com certeza, quem sabe não, com certeza o Vasco passará para as semifinais, né, para enfrentar o Palmeiras, né. O Palmeiras ontem ganhou de 3-0, galera, do Santos, com certeza é um dos finalistas, né. E ontem o jogo também entre o Cruzeiro e o Atlético foi 1-1 antes de ontem, né, galera? E hoje terá o outro Grêmio e Santos, né, para primeiro jogo. Então, galera, é isso aí. Mais uma vez eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu joinha, seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para que a plataforma divulgue o meu trabalho para mais vascaínos, né? Tá ok? Hoje, Vascão é só comemorar a vitória do nosso querido e amado Vasco da Gama, que entrou em campo ontem com jogador a menos, superação, foi gigante, galera. Tchau, um ótimo dia a todos.